Olá, nono ano, tudo bem? Voltamos para o nosso último exercício dessa matéria de radiciação, tá ok? Então vamos lá. Hoje é racionalização de denominadores e está na página 11. Então, o que é? Vocês nunca vão deixar raiz na parte de baixo da fração, ou seja, no denominador. Então, toda vez que vocês terminarem uma operação que a parte de baixo tiver uma raiz, seja quadrada, cúbica, não importa a raiz, vocês terão de racionalizar essa fração. Como é? Você vai observar qual é a raiz que tem embaixo. Então, neste caso, se aparecer dessa forma, você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3. Então, você escreve os 5 raiz de 3 e multiplica por raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Presta atenção, gente. Se só tivesse isso aqui, raiz de 3 dividido por raiz de 3, é o mesmo número dividido por ele mesmo. Qual será o resultado? 1. Entendeu? Porque se eu tiver 3 dividido por 3 é 1. 5 dividido por 5 é 1. E raiz de 3 dividido por raiz de 3 também vai ser 1. Então, eu estou multiplicando isso aqui por 1, que vai dar ele mesmo. Certo? Então, na verdade, não vai fazer diferença. Então, agora a gente vai multiplicar reto. 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Eu não posso multiplicar o 5 pelo 3, porque o 5 não está dentro da raiz. Já na parte de baixo eu posso fazer, porque o índice das raízes são iguais. Então, eu vou multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Então, vai ser 5 raiz de 3 sobre... Qual que é a raiz de 9? 3. Ficou 5 raiz de 3 sobre 3. Agora, nós terminamos a nossa racionalização. Sempre você vai multiplicar de forma que isso aqui vai transformar numa raiz que vai dar para eu tirar. No final, vocês vão descobrir que vai sempre sobrar este número aqui. Vamos para o próximo. Vamos fazer a mesma coisa. 4 raiz de 11. Nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 11. 4 sobre raiz de 11 vezes raiz de 11 sobre raiz de 11. Vamos multiplicar reto. 4 vezes raiz de 11, 4 raiz de 11. Agora, eu multiplico raiz de 11 vezes raiz de 11, vai dar raiz de 121. Qual que é a raiz de 121? 11. Então, eu posso só cortar as duas raízes e colocar o 11 aqui embaixo. Então, resultado, 4 raiz de 11 sobre 11. Essa aqui é um pouco diferente, porque tem duas raízes embaixo. Então, você vai multiplicar também por duas raízes. 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 2 vezes... Agora, aqui tem um detalhe. Qual é o sinal aqui? Mais. Eu vou multiplicar pelo sinal contrário. Então, aqui eu vou multiplicar por menos. Tá certo? Quando isso aqui acontecer, eu voltei 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Menos 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Aqui, eu vou fazer aqui no canto. 5, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes menos 2, menos raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 5, mais raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2, menos. Né? Porque que é mais vezes menos? Menos. Raiz de 4. 2 vezes 2, 4. Observa aqui. Menos raiz de 10, mais raiz de 10. Dá 0. Sobrou quem? Raiz de 5 menos raiz de 4. Então, basta você fazer a raiz do primeiro. Então, 5 vezes 5, 25. Menos, porque agora vai ser menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, você não precisa fazer isso aqui que eu fiz. Você pode só ir direto. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. Lembrando que aqui vai ficar negativo. Tem como eu juntar isso aqui?
Não posso fazer raiz de 5 menos raiz de 2, gente. Não coloquem raiz de 3, tá certo? Eu só posso somar ou subtrair se a parte de dentro for igual. Tudo bem? Então, eu só posso fazer a operação aqui embaixo. Aqui em cima fica igual. 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 2. Quanto que é raiz de 5? 5. Quanto que é raiz de 4? 2. Quanto que é 5 menos 2? 3. Então, nossa resposta será essa. Daqui a pouco eu volto com um pouco da explicação da atividade. Como essa matéria eu sei que vocês podem ter um pouquinho de dificuldade, eu vou ajudar vocês em alguns exercícios, tudo bem? Então, vamos lá. Essa atividade 6 está na página 12. A número 1, letra A e B, vocês podem fazer exatamente como eu expliquei anteriormente, viu? Agora, a letra C, ela tem uma particularidade. Qual que é? Aqui é raiz quinta e aqui está elevado a 4. E eu preciso, para tirar lá de dentro, que aqui dê para tirar raiz quadrada, entendeu? Então, esses dois índices precisam ser iguais. Não é raiz quadrada não, gente. É porque quando a gente fala em raiz, já vem a palavra quadrada, né? Que é raiz quinta. Então, mas que esses dois índices sejam iguais. Então, por quem que eu tenho que multiplicar para que esses dois sejam iguais? Neste caso, eu vou multiplicar por raiz quinta de 3 elevado a 1. Porque quando eu fizer esses dois, eu vou ter 3 elevado... Multiplicar esses dois, eu vou ter 3 elevado a 5. Então, vezes raiz quinta de 3 elevado a 1. Lembrando, né? Antigamente, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma. 5 mais 1, 4 mais 1, 5. Então, eu vou multiplicar dessa forma. Então, aqui eu vou ter 8 raiz quinta de 3. E aqui eu vou multiplicar 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1 vai ser 3 elevado a 5. E aqui é raiz quinta. Então, eu vou cortar esses dois e a resposta será 8 raiz quinta de 3 sobre 3. A número 2, vocês têm aí um paralelepípedo. Não é um cubo, viu, gente? É um bloco chamado paralelepípedo e está pedindo o volume dele. Para eu ter o volume, eu vou multiplicar as 3 dimensões. A base, vezes a altura, vezes a profundidade. O comprimento dela. Então, tá aqui. 4 vezes 4 sobre raiz de 2, vezes 3 sobre raiz de 3. Multiplicação de fração eu multiplico reto. Então, vamos lá. Eu não vou fazer o resultado. 4 vezes 4, vezes 3. Mas vocês vão colocar o resultado aí. Sobre, vou multiplicar embaixo. 1 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, vai ser, no caso da multiplicação, eu posso multiplicar lá dentro. Então, vai ser raiz de 6. Tá certo? Aí, agora, vocês vão racionalizar e multiplica por quanto? Por raiz de 6 em cima e raiz de 6 embaixo. Eu quero dar uma dica para vocês. Quando vocês terminarem, vocês vão achar um número aqui, raiz de 6, sobre um número aqui, certo? Vocês vão achar dessa forma. Este número aqui, ele vai dar para dividir por este número aqui, neste caso. E é uma coisa que vocês têm de observar toda vez que vocês fizerem racionalização. Dá para dividir 8 por 3? Não. Então, aqui eu não preciso. Mas eu preciso olhar isso. Então, este número vai dar para dividir por esse. Aí, o número de baixo vai sumir e vai só sobrar em cima um número e a raiz de 6. Questão número 3, ele está pedindo para comparar dois números. 3 raiz de 5 e 5 raiz de 3. Ele está querendo saber se eles são iguais. Se 3 raiz de 5 é maior que 5 raiz de 3, se 5 raiz de 3 é maior que 3 raiz de 5, ou se elevado os dois ao quadrado, eu vou encontrar números iguais. Então, vamos lá. Primeiro, para saber se eles são iguais, eu tenho que fazer a racionalização. Então, eu pego 3 raiz de 5 e 5 raiz de 3. Eu vou multiplicar os dois pela mesma raiz.
Como aqui o raiz de 5 vem primeiro, eu posso multiplicar os dois por raiz de 5. 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Quanto que é raiz de 25? 5. Então, vai ser 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Agora, vamos fazer essa aqui. Vamos multiplicar as duas raízes. 3 vezes 5, 15. Então, vai ser 5 raiz de 15. Mas aqui no caso, não existe raiz de 15. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão procurar uma raiz bem próxima à raiz de 15. Vai ser raiz de 16. Observe. Você sabe a raiz de 16? Quanto que é? 4. Então, aqui eu vou, no caso, só nesse caso, substituir pela raiz de 16, que é igual a 4. Então, eu vou fazer 5 vezes 4. 5 vezes 4? 20. Quem é maior? Este aqui é maior. Então, 5 raiz de 3 é maior do que 3 raiz de 5. Uma dica, vocês vão fazer a mesma coisa multiplicando com raiz de 3. Façam aí no caderno de vocês. Multiplique pela raiz de 3 e faça para ver se você ainda encontra que o 5 raiz de 3 é maior que o 3 raiz de 5. Como que eu sei que elevado ao quadrado não é a mesma coisa? Vamos fazer? Aqui. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 5 ao quadrado vai ser raiz de 25. Quanto que é raiz de 25? 5. Então, vai ser 9 vezes 5. Vamos ver se é igual. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, certo? Raiz de 9, 3. Então, vai ser 9 vezes 3. Esses dois números são iguais? Não precisa nem resolver pra gente saber que não é, né? E eles são iguais? Claro que não, né, gente? Não tem como eles serem iguais. Então, neste caso, a resposta seria a letra C. Mas eu quero que vocês façam no caderno, também multiplicando pela raiz de 3, para provar que não é essa aqui. Tudo bem? A número 4 tem uma explicação aí na apostila de vocês, pedindo para vocês fazerem igual, viu? Então, vocês façam igual. Quero ver se vocês sabem aprender lendo o livro. A questão número 5, nós temos esse montoeiro de raiz. Eu vou ajudar vocês a fazer do início. Como é que faz? Eu não começo resolvendo daqui. Eu começo resolvendo daqui. Tá certo? Quanto que é raiz de 9? 3. Aí você vai escrever tudo de novo. Vai colocar 3. Aí você vai fazer 13 mais 3. Quanto que é 13 mais 3? 16. Agora você tem raiz de 16. Quanto que é a raiz de 16? 4. Aí você escreve tudo, coloca o 4. 5 mais 4, 9. E vai tirando a raiz e vai somando. Aqui eu estou apagando porque eu não tenho espaço e eu vou demorar muito escrevendo todas essas raízes. Mas no seu caderno você vai diminuindo as raízes até chegar nessa última aqui e encontrar o valor da raiz quadrada dela. Tudo bem? Lembrando, só vou avisar no final do vídeo para quem está assistindo o vídeo. Coloque o seu nome e turma aqui nos comentários. Que na semana que vem, porque essa é a última aula dessa semana, na semana que vem eu vou sortear uma barra de chocolate para quem está colocando o nome aqui nos comentários, tudo bem? Estou fazendo isso para saber quem é que está assistindo os meus vídeos completos, tudo bem? Então, mesmo que você já tenha escrito antes, pode escrever de novo, que aí sua chance fica maior, tudo bem? Até a próxima aula.